Feliz sábado a todos. Mais um dia de adoração ao Rei dos Reis, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é digno de toda honra e toda glória. Hoje nós vamos estudar mais um pouco sobre a palavra do Senhor, com o tema A Imagem do Deus Eterno e o Trio Celestial, tanto falado aí pelo mundo de forma equivocada. Porque o Pai, na hierarquia, primeiro, depois Jesus Cristo, seu Filho, e depois o Espírito Santo, o Consolador. A diferença entre essa questão do trio, a Trindade, porque é defendida pelas igrejas, copiando aí a Igreja Mãe, diz que são três pessoas coeternas e distintas. Uma, mais outra, mais outra. Assim como esses três dedos aqui são distintos. Eles pregam a Trindade nas igrejas, e a Igreja Mãe é a responsável. Deu de beber a todas as igrejas da sua doutrina. Já a terceira pessoa da divindade é diferente. O Pai, o Filho e o Espírito de ambos. Que o Espírito Santo ninguém pode definir. Mas quando nós falamos dele como pessoa e como Deus, ele é o próprio Pai ou o próprio Filho. Quando está a presença do Pai e do Filho, ali está o Espírito Santo, que é diferente de mais uma coeterna e distinta. É só para nós ter um pouco da informação, para nós entrar no assunto sobre o trio celestial. Porque a irmã White, ela fala sobre o trio celestial, ela fala sobre a terceira pessoa da divindade, ela não fala de trindade. Nos escritos da irmã White não tem o nome Trindade. Na Bíblia também não se encontra o nome Trindade. Porém, nós sabemos que a terceira pessoa da divindade é o próprio Deus. O próprio Cristo despojado da personalidade da humanidade, independente dela. Portanto, o Cristo, o Filho de Deus, aquele que era a palavra de Deus, ele era Deus, estava com Deus e ele se fez homem. Então, o Pai, o Filho de Deus e o Filho de Deus fazendo homem. Dá quantos? Dá 3. Então, o Cristo despojado da humanidade, ele continua sendo uma pessoa. E ele, com a humanidade também é uma pessoa. Então, ele sendo Deus, ele não deixou de ser Deus ao se fazer homem. Ao ele tomar sobre si a humanidade, ele não deixou a sua deidade. Portanto, o Pai e o Filho. A palavra que estava com Deus e que era Deus, agora se fez homem para salvar a raça humana. Pode observar aí que tem um trio. Mas 3 distintas e coeternas foge do assim diz o Senhor e foge exatamente dos escritos que a irmã White deixou para nos direcionar na interpretação correta. Portanto, nós vamos falar um pouco sobre esse tema, se der tempo aqui nessa última parte. Pelo menos vamos ver aqui sobre a imagem do Deus eterno. A terceira pessoa da divindade, né? É o Espírito tanto de Deus como do Filho, não é isso? Exato. Né? Exatamente. Por exemplo, na criação, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A irmã White disse que aquele Espírito que pairava por sobre as águas era a onipresença de Deus, ou seja, a presença do Pai e de seu Filho. Não, eu vou ficar em pé porque... Esse texto nós estamos sempre lendo ele, né? Vamos ler mais uma vez, e cada vez que a gente lê só fixa mais na nossa mente. No princípio criou Deus os céus e a terra.
João falando em conformidade com Moisés, porque os profetas, eles estão sujeitos ao mesmo Espírito, o Espírito dos profetas está sujeito aos profetas. E João, ao escrever o seu primeiro livro, o Evangelho, né? Ali ele diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, no princípio era a palavra que estava com Deus e que era Deus. Ele interpretou que era ali o verso 1 de Gênesis, que estava dizendo que no princípio criou Deus. E João, no versículo 3 do capítulo 1, diz, por meio do Verbo, por meio da palavra, foram feitas todas as coisas. E sem esse Verbo, nada do que foi feito se fez. Em Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz que o apóstolo Paulo diz assim, sabemos que todas as coisas foram feitas pela palavra de Deus. Então foi a palavra de Deus que fez todas as coisas. Então Deus, o Pai e o seu Filho Jesus Cristo estava no princípio criando todas as coisas. Em espírito ali, por exemplo, podemos dizer que o Jó, capítulo 33, versículo 4, quando diz, o Espírito de Deus me fez, nós podemos refletirmos aí um pouco em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus do Pai diz para o seu Filho, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Semelhança do Pai e do Filho. Imagem do Pai e do Filho. Mas as pessoas pegam Gênesis 1, 26, no façamos que está no plural, eles dizem que é um trio de 3 pessoas coeternas e distintas. E não é assim. Portanto, a verdade vai ser explicada de forma correta nesses últimos dias, e aqueles que estiverem no engano, no erro, vão ter que tomar as suas decisões. Uns vão ser perseguidos, outros vão perseguir. Uns vão odiar e os outros vão ser odiados por causa da verdade. O apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 4,16, diz, tornei porventura vosso inimigo por falar a verdade? Tornou-se. Quem fala a verdade ganha muitos inimigos. Eis aí o texto de João 1, verso 14. Quando o Verbo fez todas as coisas, nada do que existe existiria se não fosse Ele. E agora, para salvar o homem, que o homem havia pecado, foi preciso o Criador se fazer agora o Salvador do homem. Como ele poderia fazer isso? Apenas tomando a nossa natureza. Então ele era divino, Deus, se fez homem, tomou a humanidade, para poder salvar essa raça caída. Então, no verso 14 ele está dizendo o quê? E o Verbo se fez carne, e habitou no meio de nós, diz o apóstolo, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. E o que é a glória? Caráter. É o que a terra vai ser cheia nesses últimos dias. Do caráter de Deus. Do caráter de Jesus. E João disse, nós vimos a sua glória, ou seja, nós vimos o seu caráter como o caráter do Pai. É isso que a terra vai ser cheia. Da glória de Deus. A mensagem dos 3 anjos é a mensagem para os nossos dias. O primeiro anjo foi visto voando pelo meio do céu com o evangelho eterno para pregar a todas as gentes, todas as nações e povos. Essa mensagem dizia com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Essa mensagem chama a atenção para o Criador, para Cristo Jesus, para a palavra, para o Verbo que se fez carne. Então todos vão ter que adorar o Criador. Aqueles que não adoraram o Criador é porque não têm
e não recebe o sinal do seu Criador. E qual é o sinal do Criador entre ele e os seus criados? O sábado. E o sábado, nesses últimos dias, vai ser pregado como nunca houve. E aqueles que transgridem o sábado hoje, quando sair um decreto nos Estados Unidos, eles vão ter que já estar pronto para não transgredir de lá para lá. Porque, por enquanto, ainda tem Cristo no santuário celestial intercedendo por nós. Quando ele sair lá do santuário, transgrediu o sábado, já aceitou a marca da besta. É por isso que nós temos que nos adaptar hoje, dizer não para a besta hoje. E quem é a besta? E quem é a imagem da besta? Então nós temos que estar pronto para entender essas coisas hoje. A besta é o poder romano. A igreja que está sentada no poder romano é a igreja católica. As pessoas vão ter que ser diretas, vão ter que perder o medo de falar a verdade. O que as pessoas gostam, o que não gostam. A primeira mensagem vai ser dada, chamar a atenção para o Criador. A segunda mensagem é exatamente isso. Dizer que Babilônia caiu. E que as doutrinas delas é falsa. E que está ensinando o povo errado. E a terceira mensagem é: se alguém adorar a besta, recebe as pragas de Deus. Se adorar a besta e a sua imagem, recebe as pragas. E a marca da besta, o que é? É exatamente o domingo. Ainda não é, mas quando eles decretarem, através de lei, obrigando o povo a guardar o domingo, forçando a sua consciência para isso, então, quem agora transgredir o sábado, ou adorar a besta e a sua marca, a sua imagem, esses realmente estão numa situação de perdição. Então, por isso que há a mensagem de advertência. E essa terceira mensagem, que é chamando o povo para que não adorem a besta, mas que a primeira de chama para adorar o Criador, no anjo que se vê em Apocalipse 18, verso 1, lá aquele anjo desceu do céu com o poder de iluminar a terra. E sabe qual era o teor da mensagem daquele anjo? As pessoas diziam, e alguns dizem, que aquele anjo não tem mensagem, mas tem. Vocês podem observar que a mensagem do segundo anjo é: caiu Babilônia. E do outro anjo: sai dela, povo meu. E ele também ainda adiciona, né, além dessa mensagem, caiu Babilônia, você pode observar que está lá em Apocalipse 18, o caiu Babilônia também, acrescentando o sai dela, povo meu, porque Deus ainda tem gente em Babilônia, e esse pessoal de Deus que está em outras igrejas, que está lá em Babilônia, nas igrejas caídas, tem que ouvir a mensagem, para poder tomar suas decisões. Então a mensagem vai ser com grande poder. Tanto a primeira, como a segunda, como a terceira. E agora aquele anjo que iluminou toda a terra, desceu com poder. E disse aquele anjo de Apocalipse 18, representa em grande parte, tenho falado isso, e digo de novo, representa em grande parte as casas editoras. As casas editoras. Portanto, os escritos da irmã White, que é editado, que é publicado nas casas publicadoras Adventistas do Sétimo Dia, vai soar no mundo, sim. Esses livros, Grande Conflito, Atos dos Apóstolos, Profetas e Reis, Patriarcas e Profetas, esses livros estão sendo vendidos, estão sendo espalhados, doados. E as pessoas vão ler esses livros. E vão entender que o que está lá, o teor está na Bíblia, está na Palavra de Deus, a nossa única regra de fé. A única interpretação correta é aquela dada pelo Espírito de Deus. Qualquer outra interpretação é falsa. Portanto, o anjo de Apocalipse 18 vai iluminar a terra com o caráter de Deus. E quem é aqueles que vão levar essa luz? É os mensageiros. Quem é os mensageiros? Quem são os mensageiros? Pode ser eu e você. Se não for nós,
Vai ser outros. Mas alguém vai levar essa mensagem. Alguém vai chegar para o povo e vai dizer assim, olha, adora Cristo, que foi ele que criou todas as coisas. Alguém vai dizer assim, olha, a Babilônia está caída. Por que caiu? Por causa disso, disso e disso. Alguém vai dizer que, olha, se vocês adorarem a besta, guardando o domingo, vocês vão receber a praga. Alguém vai ter que dizer, olha, é a glória de Deus que vai iluminar a terra, é o caráter de Deus através dos mensageiros de Deus que vai levar as pessoas a tomar suas decisões. Por que as pessoas hoje não tomam suas decisões? Porque não veem em nós Cristo. Se eles verem em nós Cristo, eles vão ver o caráter de Cristo em nós. E quando eles verem o caráter de Cristo em nós, eles tomam decisões. A palavra pregada, ela convence, mas ela vivida, ela arrasta. E é assim que o povo vão ver nos mensageiros de Deus. Cristo habitando neles. E agora a luz iluminará o mundo. A palavra de Deus é luz. O caráter de Deus será visto por todos. E todos vão tomar uma decisão. Nós vamos falar aqui um pouco sobre esse Deus eterno que se fez carne. Eu vi um senhor pregando a respeito da natureza de Cristo. Ele não era da denominação, né? Interessante, ele começou a pregar. Diz que Jesus Cristo foi 100% Deus, né? E, a natureza, né? 100% homem, né? Mas ele era. Só que na hora que ele fez a pregação dele, ele foi e jogou. Tá boa a pregação dele, ele jogou para a Trindade. Tá entendendo? Ou seja, tem muitas pessoas que têm conhecimento, mas não está por completo a mensagem pregada, né? Eu creio que essas verdades ela vai chegar nessas pessoas, né? No momento certo, na hora certa, né? E essas pessoas falta pouca coisa para eles acertar, porque bem no comecinho, quando o irmão começou a pregar a respeito da 3 pessoas no céu, os poderes 3 pessoas, realmente eu no momento fiquei um pouquinho confuso. Como é que é 3 poderes, 3 pessoas no céu? Não é trindade. Apesar do conhecimento, no estudo que a gente começou a entender realmente o que significava as 3 pessoas, né? É porque Jesus Cristo tem 2 naturezas. Ele foi 100% homem e 100% Deus para chegar nessa natureza. Para Cristo estar aqui conosco, foi obrigado a deixar, né, a natureza humana que está no céu, fazendo essa expiação pelos nossos pecados e sim o seu Espírito para nos convencer do erro do nosso pecado aqui na terra. Só dando um esclarecimentozinho a mais, além do que o irmão Machado falou. Os pioneiros adventistas, em sua grande maioria, e juntamente com a própria irmã White, Tiago White, ele diz assim, o marido dela, nós não simpatizamos os unitarianos, porque eles não creem na deidade de Cristo, na divindade dele. Continua ele dizendo, nós também não simpatizamos os trinitarianos. Por que não os trinitarianos? Porque eles colocam um outro Deus além do que está escrito. Trindade, 3 pessoas coeternas. E ele diz, em outro texto, diz, acreditar numa trindade acaba com a personalidade do Pai e de seu Filho Jesus Cristo. Porque colocam outro ser, que não é assim que está escrito. Agora, está escrito que o Filho de Deus, que estava com o seu Deus no princípio, tomou a humanidade. E ele tomando a humanidade, ele recebeu ordem, os anjos receberam inclusive a ordem do céu para que o adorassem. Mesmo como homem, era para ser adorado como Deus. Que é diferente dessa doutrina persa, essa doutrina pagã que eles defendem hoje, chamada Trindade. E olha que nesses últimos dias, quem não acreditar em Trindade vai ser perseguido. Mas todos os erros que entraram nas igrejas desde 1844 vão ser denunciados como falsas, se realmente não tiver no assim diz o Senhor. E aí, por ser denunciada, eles não vão ficar satisfeitos. E perseguidos sereis por todas as nações, por causa do meu nome. Então, quando se usa o nome de Cristo na sua integridade, aí eles perseguem mesmo.
E só aqueles que forem fiéis até o fim, perseverarem fiéis, é o que serão salvos. O desejado de todas as nações, na página 19, agora Cristo se fazendo homem, ele veio agora habitar com os homens, conosco. Jesus, ele devia revelar Deus. Olha o plano da redenção aqui, irmãos. É tão interessante, eu vou falar uma coisa importante para vocês aqui. O plano da redenção para salvar o homem tinha um propósito mais profundo do que salvar o homem. Vocês sabiam disso? Era reivindicar o caráter de Deus para o universo. Além de salvar o homem, que o homem havia transgredido a lei de Deus. Além de nós sabermos a obrigação da lei de Deus que ela requeria, além disso, cabia à raça humana reivindicar o caráter de Deus. Bom dia, meu irmão. Reivindicar o caráter de Deus e que esse caráter de Deus reivindicado pela humanidade deveria ser levado ao mundo para iluminar ele com esse caráter. E o universo inteiro. Onde entender que o caráter de Deus é que será, encherá a terra. Essa é a glória que será cheia a terra. O caráter de Deus que deve ser reivindicado por cada um de nós. Então, Jesus Cristo veio revelar Deus, tanto aos homens como aos anjos. Oxente, quer dizer que até os anjos. E os anjos não estão lá bem pertinho do Deus eterno? Quer dizer que Jesus agora, tomando a humanidade, vindo para a terra, veio revelar Deus não só aos homens? Quer dizer que não foi só a mim e a você que foi vindo agora Cristo revelar Deus, mas também ia revelar aos anjos. Então significa dizer que os anjos não conhecem Deus como a gente acha que eles conhecem. Mas não tinha lá que achava que Lúcifer era um tipo de governante? Tá? Exatamente. Os menos esclarecidos diz que eles achavam que Lúcifer era o governador dos céus. Agora, por que isso, irmãos? Porque era ele que estava em contato com os anjos. O Deus invisível, ele era ouvido. O quê? A palavra. E quem era a palavra? Olha o segredo misterioso que os anjos precisam conhecer mais acerca de Deus. Em Mateus capítulo 11, versículo 27, diz que ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho também senão somente o Pai. E aqueles a quem o Filho quiser revelar, eles vão conhecer nas suas limitações. Mas, se ninguém conhece o Pai, só o Filho conhece, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai conhece, então os anjos, na verdade, não conhecem. Assim como eu e você também não conhecemos. E temos um conhecimento limitado. Logicamente que os anjos, um pouco além do nosso conhecimento. Mas, conhecer na sua profundidade, só o Pai e o Filho se conhecem. E se a Trindade é um outro ser coeterno com o Pai e com o Filho, então o Espírito Santo, como sendo um ser coeterno com o Pai e o Filho, sendo uma pessoa além do Pai e do Filho, então Deus é onisciente, não é? Então, se é onisciente, por que não conhecia o Pai e o Filho? Por que só o Filho conhece o Pai e só o Pai conhece o Filho? Isso fica lógico? A obviedade da verdade? Alguém teria que provar o contrário do que nós estamos falando. Se ninguém conhece o Pai,
senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Então está claro. Uma terceira pessoa coeterna, chamada de Trindade, é falso. O que significa unigênito do Pai? Vamos buscar aqui num aplicativozinho bem conhecido, né? O Google diz que é o único gerado. Então, unigênito do Pai. Vamos lá, João 3,16, bem conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenha a vida eterna. Deu seu Filho? Vamos observar o texto novamente aqui do Google. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único gerado. O seu Filho único gerado. Mas para lá. Por que gerado? Ele não é Deus? E Deus pode ser gerado? Olha. Quem é o Deus eterno? O Pai. O Pai tinha uma palavra? Tinha. E essa palavra era eterna? Claro que um Deus eterno tem uma palavra eterna. A palavra do Pai é tão eterna quanto o Pai. Mas como diz que agora ele teve que enviar o seu Filho único, gerado, a palavra podia morrer? Era eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único gerado para morrer pela humanidade. Mas para ele dar o seu filho teve que tomar o quê sobre si? A humanidade. Para quê? Para poder morrer. Deus não morria? Deus não morre? E agora esse gerado, quem foi? Ele era a palavra. A palavra tomou uma forma. Essa palavra ela foi apresentada aos anjos, irmão. Quando ele esteve sendo apresentado pelo Pai aos anjos, Lúcio encheu de inveja, ciúmes e ódio. Isso. Quando ele foi apresentado, onde ele estava? Ele não era Deus? E ele foi apresentado aos anjos. Onde ele estava? No seio do Pai. Quem era ele? João diz no verso 1 de João. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra foi apresentada. Agora apresentada numa forma que os anjos puderam ver. Está compreendido? Isso são mistérios. Jesus Cristo diz o quê? Lucas 8, verso 10. A vós é dado conhecer o mistério do Rei de Deus. Aos demais, por parábola. Para quê? Para que vendo não vejam e ouvindo não. Às vezes as pessoas lêem a Bíblia de manhã e de noite, toda hora. Mas está cheio de parábolas. Porque vê e não vê. Observa tudo ali dentro das Escrituras, mas não entende nada. Então a palavra de Deus foi apresentada aos anjos. Ele agora estava apresentado na forma lá no céu e agora também ganhou uma forma aqui na humanidade. Ele deixou de ser Deus? Não, ele não deixou de ser Deus. Ele deixou a forma de Deus? Deixou a forma de Deus, não de ser Deus. Deixar a forma de Deus não é deixar de ser Deus. Ele deixou a forma de Deus e tomou a forma de um homem. Olha como é interessante. E ele tomando essa forma de homem, até para os anjos, juntamente conosco,
ele veio revelar Deus. Se alguém estranha que o Cristo, o Filho de Deus, que era a palavra de Deus e que era tão eterno como Deus, estranha por ele ter sido gerado, é só nós recapitularmos alguns textos. Por exemplo, Salmos capítulo 2, versículo 7, já no Antigo Testamento. Que Jesus Cristo diz em João 5,39, examinar as Escrituras, porque julgaste nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Se a palavra de Deus testifica de Cristo, começando por Moisés e pelos profetas, o que nós entendemos de Salmos capítulo 2, versículo 7, que diz: proclamarei o decreto. Havia um decreto proclamado. Que decreto era este? O Senhor me disse: tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Não, mas essas palavras aqui são só simbólicas, ele não gerou. Não. E não. A palavra de Deus está dizendo que hoje te gerei, quer dizer que ele não foi gerado. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê, irmãos? A palavra de Deus? Isso aqui é o quê? Se eu não creio que o pai está dizendo para o seu filho, tu és meu filho e eu hoje te gerei, se eu não creio nisso, que fé eu tenho? Isso é presunção. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não creio no que está escrito, em que eu vou crer? Eu creio em Jesus Cristo só como meu irmão. Não, mas ele criou todas as coisas, então ele é meu pai também. É aqui onde está a questão. Nós temos que acreditar numa Bíblia na sua integralidade. Vamos prosseguir. O que está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 5? Falando acerca de Cristo. Porque a qual dos anjos disse o Pai? Jamais tu és meu filho, hoje te gerei. Lembra, nós lemos lá em Salmos? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. De acordo com o decreto. Então, porque a qual dos anjos disse jamais? E para nenhum dos anjos ele disse essa frase aqui, irmãos. Tu és meu filho, hoje te gerei. Nenhum dos anjos. Os anjos, todos eles foram criados. Adão foi criado. Todo o resto da humanidade foi gerado de Adão e Eva. Mas esse aqui foi gerado por Deus. E quando ele veio na humanidade, ele foi gerado também de novo por Deus. E Maria, não foi o homem que gerou, não. Foi Deus. E outra vez, para as pessoas, não, mas aqui eu hoje te gerei, se refere a ele como a humanidade. Pois tá bom, então vamos botar a prova do assim diz o Senhor. Aqui está dizendo assim, qual dos anjos ele disse essa frase? Tu és meu filho, hoje te gerei? Qual dos anjos disse? A nenhum. E outra vez, então essa outra vez aqui é o que, irmãos? Ele disse uma vez, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai. Então ele era pai, seria pai de novo, de outra forma. Agora na humanidade,
Jesus ia nascer e ele seria o pai do mesmo jeito. E outra vez, eu lhe serei por pai. E outra vez, ele me será por filho, porque ele já era filho. São verdades incontestáveis ou não são? É a interpretação de homem que eu estou dando aqui ou é da palavra de Deus? Ele era o pai, o Cristo era o seu filho, o seu Cristo tomou a humanidade e ele outra vez passou a ser pai de novo. Pai na divindade e pai do Cristo. Cristo sendo humano. Nasceu de Maria, nasceu de uma virgem, com o propósito de salvar o homem, nasceu de uma mulher para alcançar a todos. Essas mensagens elas vão soar no mundo, irmãos. Vai ser visto como mensagens novas. Porque as pessoas perderam de vista a verdade. Nesses últimos dias, para alguns, vai ser como se fosse nova. Os ensinamentos de Cristo se tornavam interessantes porque quase todas as coisas que ele pregava era como se fosse nova. As pregações. Olha só. Deus amou o mundo, que Deus, olha só, Deus amou o mundo, que deu ele seu Filho unigênito, o único gerado. Ele era a palavra, mas ele a nenhum dos anjos ele disse essa frase, mas ele disse para o seu filho, eu hoje te gerei. Esse filho gerado não é um filho por criação, que entendam isso bem, não é um filho por geração, aliás, um filho por criação, como foram os anjos, porque todos os anjos foram criados, são filhos de Deus os anjos. Mas por criação. Nem um filho por adoção, como é o pecador arrependido. Por mais que nós estejamos arrependidos, pronto para subir para o céu. E mesmo estando lá, Cristo é um filho, mas ainda assim não como um homem arrependido, pecador arrependido, e nem é filho por adoção, o Cristo. Quem é filho por adoção somos nós. Quem é filho por criação são os anjos. Mas Cristo, o Filho gerado, olha aqui, irmão, o Filho que ele gerou, aquele que era a palavra que estava com ele, que ele gerou na expressa imagem da pessoa do Pai. Agora ele gerou um filho que, olhando para o seu filho, era como se estivesse olhando para o próprio Pai. Agora nós vemos em João capítulo 14, versículo 7, versículo 8 e versículo 9. Quando Filipe pediu para ver o Pai, Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Jesus disse, mas Filipe, há tanto tempo tenho estado convosco, e tu dizes, mostra-nos o Pai, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai, Filipe. Como tu dizes, mostra-nos o Pai? Agora você pega esse texto e observe. Jesus Cristo é um filho gerado. Gerado na expressa imagem da pessoa do Pai. Quem olha para Cristo, olha para o Pai. Sim. Esse salmo lá eu interpretava errado. Ó. Eu
achava que Deus estava falando ele ali era para Davi. Se você observar, pode se aplicar muitos textos com dupla aplicação. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui de Isaías capítulo 6. Quando é dito assim, envia-me a mim. Lembra? Eis-me aqui. Envia-me a mim. Para quem é para enviar ali, irmão? Bora raciocinar e aplicar na sua dupla aplicação. Eu, Vasconcelos, você, Tennessee, você, Edu, cada um coloca o seu nome ali. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero levar a tua mensagem ao mundo. Não é isso que nós entendemos? Mas, em primeiro lugar, como se aplica? Cristo dizendo para o seu Pai, eis-me aqui, Senhor. Isso é que enviaremos, Cristo disse para o seu Pai. Eis-me aqui, Senhor. Me envia. E quem é o enviado de Deus? Olha só a aplicação. Mas, como eu disse antes, a palavra de Deus tem que ser entendida na sua integridade. Agora observe que ele foi gerado na expressa imagem do Pai. Isso está lá em Hebreus. Aqui está em Sinais dos Tempos, 30 de maio de 1895, que foi escrito. Mas está lá em Hebreus. Ele é a expressa imagem da pessoa do ser do Pai. É a Bíblia a nossa única regra de fé. Agora eu vou deixar de acreditar num texto que explica os pormenores daquilo que está na palavra de Deus? Aquilo que me dá uma verdadeira interpretação do que está na palavra de Deus? É por isso que, em grande parte, a casa editora vai ser, em grande parte, representante aí do anjo de Apocalipse 18, o outro anjo. E nós vamos ter que pregar, porque esse outro anjo representa um povo também. Outro texto, irmãos. A Bíblia ela é clara, ela é direta. Não tem rodeio. Olha o que diz Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Agora, o que é que nós temos de difícil para nós, irmãos? É desaprender. O que nós temos mais difícil para nós fazermos é desaprender o que aprendemos de errado. Nós somos tão orgulhosos que nós não queremos abandonar aquilo que nós aprendemos errado. Se nossos pais nos ensinaram uma coisa, por mais que esteja errado, a gente acha que aquilo ali é lei. E não abandona. As pessoas às vezes abrem a boca e dizem assim, eu morro aqui porque eu nasci e fui aqui. Meu pai me ensinou foi aqui, minha mãe me ensinou aqui, eu morro aqui. E se perdo aqui. Na igreja católica e pro inferno, foi dela ali. Porque desde os avós dela, os bisavós era católica. É assim a ignorância do ser humano. E o Senhor dizendo, te arrepende. Arrependei-vos, convertei-vos, abandona esse erro, deixa de mão os teus caminhos, vem para o meu caminho. Mas o ser humano, eu não vou. Eu não quero os teus caminhos. Eu quero os caminhos dos meus pais. Eu, quando eu era católico, eu fui criado também no católico, batizado no católico. E aí, Deus, quando eu fui com a festa de da Maria, né, que cantava lá na escola na Força, antigamente, ali o Senhor tocou meu coração. Eu era bem novinho. Aí Deus me descrevia, eu percebi que aquilo ali que eu estava fazendo, pulando, dançando, não era certo. Sabe, ali, porque ali o Senhor já tocou assim, não, mas isso aqui eu estou adorando uma pessoa que não tem nada a ver com Deus.
Ali, foi algo assim mesmo, tremendo mesmo, sabe? E dali eu saí da multidão de jovens, que era muito jovem, eu saí de lá e fui sentar no banco lá em cima. Lá eu me aquietei, fiquei quieta. Não saí do mesmo lugar, mas parei com aquilo ali. E assim eu sei que Cristo, ele toca no coração da pessoa. O Espírito de Deus vai... Ele vai tocando. Vai Eu tocando. acredito que nem todo mundo não, porque é igual vocês disseram, tem muita liberdade, tem muito. Nasci assim, vou morrer assim, e vou pro inferno nessa coisa. A terra está cheia desse tipo de gente, mas a terra toda vai ser cheia do conhecimento. E ele sente muito forte, tá? Sim. Mas quando a terra for cheia, aí aqueles que tiverem ainda na esperança, o Senhor vai despertá-lo. Aqueles que estiverem acreditando na mentira, vai ser mais endurecido ainda. Bom, esse texto aqui de Miqueias 5, verso 2, olha como é que ele reza. E tu, Belém Efrata. O que era Belém Efrata? A cidade da Judéia, chamada de Belém. Havia uma profecia para aquela cidade, que ela era bem pequena, entre as milhares que Judá tinha. De ti, ou seja, de Judá, me sairá daquela cidade de Belém o que governará em Israel. Olha a profecia. Esse aqui seria chamado rei de Israel. Que suas saídas, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O que é isso aqui, irmãos? Ele estava com quem? Ele estava com o Pai? Ele era a palavra de Deus que estava com Deus e era Deus? Ele disse assim, hoje te gerei. Ele foi gerado? E ele saiu de Deus? Eu saí do Pai, ele disse. A sua saída, quando ele saiu do Pai, são desde quando? Desde quando? Desde os dias da eternidade. Isaías 9, versículo 6. Um menino lhe nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus? Como seria chamado o seu nome? Celeiro. Deus forte. Pai da eternidade. Para lá. Se ele é o Pai da eternidade, quem é primeiro? O pai ou a filha? O pai. A eternidade aqui é a filha. Ah, entendi. Se ele é o Pai da eternidade, então ele é antes da eternidade. E a eternidade tem fim? Então vamos deixar Cristo como na verdade ele é, Deus. Agora, que esse Deus se fez homem para nos salvar. Agora, como é que é esse Deus, que é o Pai da eternidade, foi gerado? Vamos colocar os seus textos nos seus devidos contextos. Porque ele vai ser pregado na mensagem de Apocalipse 14, versículo 6, como Deus que criou todas as coisas. Como aquele que deve ser adorado por direito, como aquele que há de julgar a todos, e o seu tribunal está feito, e todos hão de comparecer diante desse tribunal. E ele tem uma lei ali diante daquele tribunal para julgar cada um, se somos ou não transgressores daquela lei. Há pessoas que não têm a coragem de pregar certos assuntos. Por exemplo, nós somos defensores aqui
da doutrina de que nós temos um único Deus. E esse Deus chama-se Jesus Cristo. Nós não pregamos isso? Que Ele é Deus, Cristo, o Filho de Deus, é Deus? Nós não defendemos essa doutrina? Até mesmo porque está escrito que aquele que nega a divindade de Cristo, absoluta a sua divindade, nega também o Pai. Agora, como é que nós pregamos que Cristo é Deus, Ele é o nosso Deus, e agora, de repente, nós estamos pregando aqui algo de que o Filho de Deus é chamado de Filho unigênito, porque é o único criado. Criado não, né? Gerado, né? Há alguns que dizem que ele era criado, mas na verdade ele é gerado. É o único gerado, o único no universo gerado de Deus. Os outros foram criados. Isaías 9, verso 6, nós acabamos de falar, né? Que Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Príncipe da paz. Eu achei interessante essa frase aqui, ó, esse texto, de William Warren Prescott. Esse cidadão aqui era um dos pioneiros, lá do início, quando a Igreja Adventista surgiu. Era assim que cria uma grande parte dos pioneiros, irmãos. Alguns pastores ficam aborrecidos quando alguém diz assim, os pioneiros criam assim. Eu não vou dizer nessa frase os pioneiros, porque sempre tem alguém que não crê. Mas a grande maioria dos pioneiros criam. Olha como foi que Warren Prescott disse aqui, ó. Cristo nasceu 2 vezes. Para lá. Se ele nasceu 2 vezes, eu vou discordar dele. Porque lá Cristo diz assim, a nenhum dos anjos jamais eu disse, eu os te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Então, quando Prescott diz que Cristo nasceu 2 vezes e não nasceu, uma vez ele saiu do pai e outra vez ele saiu de Maria. Não foi 2 vezes, não? Eu só posso concordar com Prescott. Uma vez lá no céu e outra vez aqui na terra. E quantas vezes eu tenho que nascer? 2. Aquele que não nascer do Espírito não pode ir para o céu. Eu nasci da minha mãe, carne. Eu preciso nascer de Deus agora, do Espírito. Porque Deus é Espírito. Se eu não nascer de Deus, como eu posso me salvar, irmãos? Como nascer de Deus? E aí onde está a questão. Se você e eu achamos a dificuldade grande em Cristo ser Deus e ter nascido homem, aqui na carne, a mesma dificuldade você pode estar pensando. Como é que eu posso ser homem, nascido na carne, e agora nascer de Deus? Exatamente. Como eu posso nascer de novo, disse Nicodemos? Voltar ao ventre de minha mãe de novo? Não, tu tem que nascer da água e do Espírito. Como é que nós temos que fazer, irmãos? As palavras que eu vos digo são Espírito e... Nascer do Espírito é nascer da palavra.
Seguir a palavra como ela ordena. Que as palavras que eu vos digo é espírito e nós só teremos vida se nós nascermos de novo do espírito agora. Porque ele nasceu da carne para que nós pudéssemos nascer do espírito. Não é profundo? E nós estamos longe de aprender sobre esse tema e outros mais. Marcando que não nascer duas vezes, morre duas vezes. Morre duas vezes. O que nasce 2 vezes, morre só um. Do que nascer 2 vezes, morre só um e talvez nem morra, né? Porque Cristo voltando, ele estando ainda sem morrer, nem morre, né? O apóstolo Paulo diz assim, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. E pelo que indica os sinais da volta de Cristo, está bem aí, né? Aquela polêmica que estava ali outro dia, eu estava assistindo ali um vídeo de Samuel Ramos, atentamente, porque às vezes a gente questiona alguns pontos, mas a gente tem que dar a atenção devida, comparando texto com texto, tá? E vendo os acontecimentos. Não podemos fechar os olhos, não. Não é porque de repente aqui, não, rapaz, o que Samuel Ramos falou isso aqui eu não creio. Tu já examinou? Parou para ver? Então eu tenho que parar. Analisar e ver. Alguém daqui já talvez ouviu algumas pregações sobre o 7º reino, né? Sobre os 7 papas, né? Agora nós sabemos que está fresquinha essa história. Morreu um papa, escolheram outro, com o nome de Leão. Nós sabemos que a questão do leão é um negócio sério. Só tem 2 leões na Bíblia. O da tribo de Judá e o que ruge, rodeando, querendo devorar a gente. Esses 2 leões. O leão da tribo de Judá... Hã? Ele não é. Ah, da tribo de Judá? Ele não é. Não é. Isso. Então, veja só. Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, representando bem aí o povo de Deus. E o leão que ruge, ele tem um representante na terra. Um homem, chamado homem do pecado, filho da perdição. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, versículo 4. Em seguida você vai ver a apostasia, o homem se manifestando, esse homem do pecado. E logo, logo a gente vai saber quem é esse homem. O que estava sendo dito? Era que o 8º procedia dos 7. Aí desde quando foi devolvido aquele poderio lá, as terras do Vaticano, o poder do Papa novamente de volta, que ele havia perdido em 1798. Desde então ali tinha um Papa no governo e contando-se até Bento XVI tinha dado 7. 7, né? E alguém diz assim, o Francisco é o 8. Aí de repente agora Francisco morre e aparece esse outro leão. Aí diz é o 9, então não bate a profecia. Vamos raciocinar direito. Vendo aqui o Samuel Ramos falando, não tiro nenhuma hipótese o raciocínio dele nesse ponto, porque, veja só, se Bento XVI era o 7º, e todos os papas, após morrer, que é escolhido outro, não é assim que é? Bento XVI, na época, havia morrido para Francisco substituí-lo. O que fez Bento XVI? Se retirou, fez a sua renúncia. E quem deu continuidade nesse 7º reino dele? Francisco. Agora Francisco morre.
Qual era o governo dele? O que vinha de Bento XVI. E agora, as coisas acontecendo diante de nossos olhos. Porque a verdade ela vem com peso de evidências. Quando Francisco morre, acaba o 7º reino, que começou com Bento XVI, deu prosseguimento com Francisco. Confere? E agora aparece o outro, com o nome Leão. Leão 14. O 13 já falava com relação a leis dominicais, defesa do domingo. O 14, se vocês verem alguma coisa continuando nesse sentido, não vão estranhar. E o interessante dessa história é que o Apocalipse fala de 2 bestas. Que uma besta daria o poder para outra besta. Uma das bestas, nos Estados Unidos da América, daria o poderio para o Papa. E o Papa que foi escolhido é americano, exatamente. Agora, o que vai acontecer, preste atenção. Não é obrigado nós falarmos aqui, antecipadamente aqui, correndo o risco de errar. Não. Só preste atenção aos acontecimentos. Então, assim, porque vai acontecer algumas coisas. Os Estados Unidos vão ter que mexer na Constituição deles para acabar com a liberdade religiosa. Isso mais cedo ou mais tarde, a liberdade religiosa, a liberdade de consciência vai ter o seu fim. Está escrito também que mais cedo ou mais tarde, leis dominicais terão também. É só prestar atenção, irmãos. Vivemos num tempo em que as coisas podem mudar de repente. Os últimos acontecimentos seriam rápidos. E se uma besta vai dar poder para outra besta, e essa besta sempre foi escolhida em outros setores para lá, Itália, para outros campos. E de repente agora, essa besta do Vaticano que aparece, é agora americana? Vão somar os poderes, né? Se unir esses poderes, agora sim, agora o poder que nós temos aqui é teu também. Tu é americano? Aí o mundo vai se maravilhar com isso. Aí o mundo ficará maravilhado, realmente. Irmão, Então é só atentem para isso, né? Para nós não fazermos visão embaçada nesse sentido. com relação a essa questão de mudar a Constituição, a gente está vendo, por exemplo, já um ensaio disso aqui no Brasil. No estado de Santa Catarina, em uma determinada cidade lá, a qual eu não lembro o nome agora, forças policiais tentaram adentrar uma casa de um pai para forçar a vacinação, né, de um bebê lá. E a gente sabe que na Constituição não existe nenhum amparo para você ter sua casa invadida, seja lá por quem for, para uma situação como essa, né? De compulsoriamente aplicar uma certa vacina na criança, né? Então a gente percebe que esse tipo de coisa, às vezes, nem precisa ser mudada a Constituição, mas pelo simples poder da caneta e de um certo autoritarismo, essa Constituição ela vai ser pisada. Porque, não, como eu falei e repito, não existe amparo legal, mediante lei ou decreto, que obrigue um pai a vacinar seu filho. Ou alguém entrar na sua casa, tomar à força. Parece absurdo, mas aconteceu. É só vocês pesquisarem aí. A polícia tentou entrar lá na casa do pai. Isso. E não existe nenhum amparo legal para isso na lei. Então a gente percebe que esse tipo de decreto ele pode simplesmente ser colocado sem precisar de amparo legal. Observando aqui também acerca dos 10 chifres, quando
essa besta receber todo o poder, como tinha antes do ano 538 até o ano 1798, que foram 1260 anos, com poder absoluto como rei e como sacerdote, ele há de receber de novo esse poder. É pouco tempo. Quando ele receber esse poder dado pelos Estados Unidos, nós vemos aí falando da besta que deu poder para outra, e agora, juntamente com 10 chifres, ou seja, 10 países europeus, vão receber poder por 1 hora. 1 hora. Cerca de 15 dias. Esses 10 chifres também serão revelados para o mundo. E é que nem eu disse, é só prestarmos atenção aos acontecimentos que nós vamos ver esses 10 países surgirem. Se é agora ou não, fique atento. Porque quando a evidência ocorrer, você agora realmente a profecia cumprindo-se. Então nós temos que estar preparando-nos para o grande dia da vinda de Deus. Porque Jesus Cristo disse, eu cedo venho, e vem mesmo. E nós precisamos estar preparados. Prepara-te, ó Israel, conforme está escrito, para te encontrares com o teu Deus. Nós devemos sair ao mundo, dizendo ao povo, dizendo que o Cristo é o Deus que eles têm que ter preparado para recebê-los. Não, 10 chifres são 10 reis. São 10 países que vai ter esse contato direto com as duas bestas e vai vir para perseguir o mundo inteiro. Segundo o que se vê, dá para entender isso. O leão. Não, leão. Só que esse aí tá durão, né? Talvez seja. Interessante que ele morreu com 90. O que morreu mais velho foi o Leão 13, com 95 anos. E depois o Bento 16 com 92. 92, 93 para ele. João Paulo, né? Ah, João Paulo. Não, o que mais governou. O que mais viveu foi ele. O que governou mais foi ele. O Leão 13 parece que é o quarto que mais governou. Mas em termos de idade, morreu com a idade mais avançada foi o Bento 16 e o Leão 13. Leão 13 e Bento 16. Isso aqui nós já lemos, né? Hebreus 1,5, só para dar ênfase. Que outra vez lhe serei por pai e ele me será por filho. Em manuscrito 116 de 1905, o Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, ou o único Filho gerado, é verdadeiramente Deus, na infinidade. Para aí, se é na infinidade, se ele é Deus na infinidade, então ele é realmente o Pai da eternidade, certo? Porque ele é verdadeiramente Deus na infinidade. O Filho gerado de Deus é verdadeiramente Deus na infinidade, porque ele era a palavra. Ok? A palavra era infinita, juntamente com Deus. Mas não na personalidade. Como é que os irmãos entendem isso aqui, irmãos? Que o Filho unigênito do Pai era verdadeiramente Deus na infinidade, mas não na personalidade. Na pessoa ele foi gerado, irmãos.
Ele era a palavra. Aí quando Deus disse assim, eu hoje te gerei, ele agora o quê? Foi gerado, agora ele tem uma personalidade, ele não é verdadeiro, por exemplo, infinito na personalidade, porque ele era a palavra, mas na infinidade ele era sempre Deus verdadeiro. Por quê? Porque ele era a palavra estava com Deus e a palavra era? Bom. Aí até tem aquele complemento, né? Que impedido pela humanidade, Cristo não poderia estar em todos os lugares. Exatamente. Olha o que é que diz o Prescott aqui mais uma vez. Olha o que diz ele aqui em 1919. Página 20. 2 de julho de 1919, página 20. Olha o que ele diz aqui, William Warren Prescott. Não há contradição em dizer que o Filho é coeterno com o Pai. Há contradição se disser que a Trindade é coeterna com o Pai. Mas dizer que o Filho é coeterno com o Pai não há contradição. Porque ele era a palavra que estava com o Pai e que era Deus. Tão eterno como Deus. Não tinha nenhum outro ser em todo o universo que poderia entrar nos conselhos e propósitos de Deus. Então, a palavra era coeterna com Deus. Agora, dizer que um outro ser é coeterno com o Pai e com a palavra, aí nós estamos inventando. Ok? Porque, segundo ele aqui, está dizendo que não há contradição em dizer que o Filho é coeterno com o... E ainda assim, o Filho é unigênito do Pai. Como é que pode o Filho ser gerado e ser coeterno com o Pai? Ele diz que não tem contradição nenhuma. Porque esse Filho gerado do Pai, ele antes era a palavra que estava com o Pai e essa palavra era infinita. Pelo menos é assim que eu entendo o texto. É exatamente assim que está falando Prescott. Alguns não aceitam não, mas é assim mesmo. Uns aceitam, outros rejeitam. Sempre foi assim. É assim. Sempre será assim. Aqui diz o seguinte, na meditação matinal, olhando para o alto, página 147, Deus é um com o... Quem é esse Deus aqui? Jesus Cristo. É um com o Pai. O único gerado do Pai é um com Ele. Mas Deus e Cristo, agora já inverteu aqui, ó. Deus, o Pai, e o seu Filho, são dois personagens esse que foi gerado é um personagem distinto? Esse que é um com o Pai teve um início na questão do gerado? Do gerado teve, né? Mas ele como palavra era infinito? E agora esse que era a palavra, agora podemos dizer que ele é um personagem distinto? Portanto, o Pai é Deus na infinidade e na personalidade? O Filho é Deus na infinidade, mas é na personalidade? Não, mas é. Mas ele é na infinidade e ele tem também uma personalidade. Embora essa personalidade dele aqui teve um começo. Não é isso que dá para entender o que está falando aqui? Pelo menos é o que dá para entender, né? Pode ser que eu esteja equivocado. Mas, independente de qualquer coisa, a palavra de Deus prevalece para sempre. Agora olha esse livro, esse texto aqui de
instrutor jovem, ou instrutor da juventude, 20 de dezembro de 1900, página 362. Antes de Cristo vir em semelhança de homens, antes de Cristo vir em carne, de acordo com João 14, ele existia na imagem expressa de seu Ele deixou de ser a imagem de Deus? Não, né? Ele deixou de ser Deus? Não. Para se fazer homem, ele deixou de ser Deus? Não. E aquela semelhança com Deus não é uma imagem simples ou uma representação de uma imagem, de uma semelhança, mas é realmente da mesma natureza. Cristo é da mesma natureza que seu Pai, é a substância, é a mesma de que o seu Pai, Deus. O caminho consagrado de A.T. Jones, página 23, é outro pioneiro de segunda geração, mas é lá dos primórdios do Adventismo. A.T. Jones ainda diz assim na página 50 do Caminho Consagrado: Cristo era Deus, se fez homem. E quando ele se fez homem, foi tão realmente homem que ele se fez, como ele era realmente Deus que era. Era assim que criou os adventistas. Mas não botaram outro no lugar onde não devia estar, criando agora uma trindade. Eles criam desse jeito, mas sem trindade. Página 23 agora. Sua semelhança com o homem não é simplesmente na forma, na imagem ou na representação, mas também a natureza do homem, na substância do homem que ele era. Então ele tinha a mesma substância de Deus, natureza de Deus, como Deus ele era, é e sempre será, e também na natureza do homem, e na mesma substância do homem, que ele agora levou para o céu e reterá para a eternidade. É aquele Deus que se fez homem. Aquele que se fez homem, mas não deixou de ser Deus. Que subiu ao céu e continua sendo Deus. E levou consigo a humanidade e reterá para sempre. Que Deus abençoe a nós todos. Nos dê um resto de sábado feliz nos seus cuidados. E nos abra o nosso entendimento para as verdades dos desfechos da história desta terra nesses últimos dias. Amém. Vamos orar.